todos com a paz do Senhor. Amém. Por favor, meus irmãos, todos fazendo. Estarmos aqui, irmãos, louvando a Deus e adorando a Deus. Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que já fez grandes coisas aqui no nosso meio. Eu trabalho à noite, infelizmente não pude estar aqui, mas eu sei que o Senhor esteve e continuará conosco, nos abençoando durante toda essa semana. Quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui nesse culto de adoração ao seu nome. Mais um ano que Deus concedeu, estarmos aqui louvando a Ele e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado. Agradecer ao nosso pastor, a nossa pastora Missônia, pela oportunidade. Deus abençoe. Posso deixar de agradecer a Deus pela vida do meu esposo, a nossa filha, e em tudo seja Deus glorificado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos à palavra do Senhor, Salmo de número 34. Versículos aqui nesse Salmo de número 34. Salmo 34, a partir do verso de número 1. Diz assim: Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olhai para Ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo de número 12. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios te falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Eu estava lendo esse salmo, o livro de Salmos. Às vezes a gente, para ler, a gente fala, mas é tão longo, 150 salmos, mas nos convida a uma leitura profunda de bastante meditação. Eu estava lendo o Salmo de número 34, aonde está o tema desta festividade. Estava vendo o que gerou o contexto desses versos aqui no Salmo de número 34. E fui até ali o livro de Samuel, para nós vermos como é que estava o salmista quando ele produziu essas linhas aqui do Salmo de número 34. A Bíblia diz que Davi ele estava num momento de fuga. Ele sai da presença de Saul, já vai saindo da presença de Saul, fugido devido à sua perseguição. E ele vai agora parar em Nob, na frente
do sacerdote Abimelec. E ele pergunta para Davi o que está acontecendo, por que você está dessa vez sozinho, por que você está nessa situação. Ele diz: eu estou num negócio particular aí do rei, mas eu preciso que você me auxilie com algumas coisas. Eu estou precisando de alimento para alguns dias, e eu vim sem nenhuma arma. Eu estou precisando que você me empreste alguma. Parece até uma contradição. O sacerdote Abimelec diz assim para ele: olha, Davi, a única arma, a única espada que nós temos aqui é a de Golias. Não preciso nem falar muito, né, Davi? Você não tem como esquecer esse fato marcante para você. Mas o que eu tenho guardado aqui é a espada de Golias, serve? Ele disse: serve. Se só tem a de Golias, não tem problema, dá de Golias. Davi pega a espada de Golias, porque para ele é indiferente, meu irmão. Quem está na direção, na presença de Deus, sabe que Deus vai ser com ele, sabe que Deus vai ajudar ele nessa trajetória. E avisam para ele que ele não vai poder permanecer por muito tempo ali. Saul está na caçada implacável a Davi. E ele sai, como se já não bastasse Davi estar com a espada de Golias. Davi sai de Nob agora e vai para Gate. Gate era terra de Filisteu. Quando ele vence Golias, ele vence no vale. Mas Gate é uma das principais cidades ali, aonde permanecia o herói dos filisteus. Olha o risco que Davi quis correr. Ele diz: não tem problema, aqui eu acho que é um dos últimos lugares que Saul vai vir atrás de mim. É aqui que eu vou estar. E os homens, quando olham para Davi, não tem como, porque era marcante a trajetória desse homem de Deus. Por onde ele passava, os cânticos, os falatórios, tudo estava em prol do que Deus vinha fazendo mediante as mãos de Davi. E aqueles homens conduzem a Davi agora para a presença do rei Aquis. Ele diz: olha, rei, quem é que está aqui entre nós? E Davi diz: o que vai ser de mim agora? E a Bíblia diz que Davi, ele se finge de doido ali, de louco ali na presença de Aquis. Ele começa a babar, ele começa ali a se retorcer. Ele diz: olha, mais um doido, menos um, deixa esse também aí, porque o que eu já tenho de doido aqui no meu meio, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Ele diz: eu preciso aqui. Davi estava procurando incessantemente um abrigo, um lugar seguro, um lugar forte, aonde ele pudesse por alguns instantes se refugiar, deitar a sua cabeça e ter a certeza de que Deus estava continuamente com as mãos estendidas, cuidando dele. A unção que estava sobre a vida de Davi já tinha corrido longe, mesmo ele ainda não tomando posse do trono do reino ali em Israel. Os falatores já estavam correndo longe. Veja, a unção que estava sobre a vida dele estava incomodando a muitos, principalmente o rei Saul. Ele disse: eu estou correndo perigo de vida ficando aqui. Muitas vezes na nossa trajetória acontece assim, e Deus nos tira para um momento reservado, para um momento de refúgio, para um momento para nós ouvirmos separadamente a voz de Deus e continuarmos a entender que Deus não nos abandonou, que Ele vai continuar o projeto que Ele começou, que Ele vai continuar usando da mesma maneira que Ele chamou. E Davi foi até ali e ele disse: eu vou continuar essa trajetória. Estava ali na terra de Filisteu, e veja, e na presença dos inimigos, mas ele disse: é por aqui que eu vou passar nesse momento. O Salmo de número 34 relata o louvor, relata a gratidão de Davi pelo livramento que Deus deu para ele nesse momento em que ele estava fugindo da presença de Saul. Não tem como falar do Salmo de número 34 e não falarmos de louvor. Davi, como começa a descer os primeiros versos do Salmo de número 34, ele começa dessa maneira: eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi começa dizendo: eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Se você não compreendeu direito essa verdade, eu vou continuar repetindo ela. Ele disse: eu vou louvar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo eu vou louvar ao Senhor. Ele disse assim, ó: continuamente
você está com saúde ou com falta dela, Deus precisa ser adorado. Se a porta de emprego está aberta ou fechada, Deus precisa ser adorado. Se as coisas não estão tão bem como você gostaria na sua casa, no relacionamento, Deus precisa ser adorado. Deus, Ele é digno de toda adoração. Quando eu falo de Davi, eu fico lendo esses salmos. Tamanha influência que Davi exerceu no louvor dos hebreus. Não tem como ver isto. De 150 salmos que compõem esse saltério, quase a metade é de autoria davídica. 73 salmos confirmados se atribuem a autoria a Davi. Antes de Davi assumir o trono, antes dele assumir, quando ele se depara com a situação, antes dele assumir, a primeira coisa com que ele se depara ali é a forma como as pessoas estavam conduzindo a sua adoração a Deus. Era a forma como as pessoas estavam tributando o seu louvor a Deus. Davi disse: isso aqui está tudo uma bagunça. A parte que se refere ao louvor dos hebreus está tudo um caos. Mas não tem caos que Deus não coloque ordem. Não tem nada que esteja fora do lugar que Deus não faça voltar ao seu lugar. E Davi disse assim: Deus não está precisando de um instrumento que se permita ser usado por Deus e queira ser usado por Deus para que Deus faça a vontade dele, a tempo e fora de tempo. Ele disse: pode estar tudo dessa maneira. Davi, pela unção de Deus que estava em sua vida, ele tinha facilidade de atrair as pessoas. Quando ele sai dali de Gade, ele passa pela caverna de Adulam. A Bíblia diz ali que tinha uns homens meio que desesperançados, uns sem esperança, outros desempregados, outros andando de alguma outra maneira. E a Bíblia diz que todos eles se ajuntaram a Davi e o colocaram, cerca de uns 400 homens, e logo esse número vai aumentando para 600 e mais, e o colocaram como chefe ali. Quando Davi vê a situação do louvor que está em Israel, porque Davi era pastor de ovelhas, e ele disse assim: eu fui convidado por Saul para tocar no palácio, por uma das habilidades que Deus me deu. Davi era artista. Aquilo que Deus coloca na tua vida também abre porta, meu irmão. A graça de Deus que está sobre nós faz a diferença aonde quer que nós cheguemos. Isso faz a diferença. Pode você estar perto ou você estar longe, saberão que Deus é sobre a tua vida. E Davi, ele disse: olha, eu fui para o palácio, eu não fui com título de grande, eu fui porque eu era um artista, eu era pastor de ovelha. Alguém me chamou e falou assim: estou precisando de você lá, e o rei mandou te chamar no palácio. Ele foi conhecido e ficando notório os grandes feitos, as grandes guerras, as grandes lutas que ele tinha conquistado, como ele estava lá no palácio tocando harpa. Davi não era só um tocador. Além de tocador, Davi era compositor. Além de compositor, Davi era inventor de instrumentos. A Bíblia diz que Davi, ele inventava os instrumentos para que o povo viesse a louvar. Davi, além de tocador, compositor, ele inventava os instrumentos. Davi, quando viu a situação que estava o louvor, ele disse: é necessário fazer alguma coisa urgente, porque o louvor atrai a presença do Senhor. É necessário fazermos alguma coisa urgente. Davi, ele compõe uma grande orquestra, diz a palavra do Senhor, de 4.000 componentes. Mas como lidar com tudo isso de gente agora? Como fazer alguma coisa acontecer? E ele disse assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou convocar mestres de louvores, pessoas que entendam daquilo que faz, e eu vou colocar eles na frente do povo. E os mestres de louvor vão fazer por sequência, eles vão ensinar os seus filhos. Os seus filhos ensinarão os levitas, e os levitas ensinarão o povo. E Davi faz a escala, e ele escala 3 mestres de louvor com muita influência que nós conhecemos na palavra do Senhor: Emã, Gedutum, e um deles que ficou muito conhecido por aquilo que fez ao Senhor, Asaf.
Davi escalou esses 3 mestres de louvor: Emã, Gedutum e Asaf. Ele disse: o negócio agora está com vocês. O que eu posso fazer, eu estou na retaguarda e vou fazer. Mas de vocês passar para os filhos, dos filhos passar para os levitas, e dos levitas passar para o povo. Sabe por quê? Deus vai colocar em ordem o que está fora aqui. O nosso louvor vai mexer com Deus. A nossa adoração vai chamar a atenção de Deus. As coisas vão entrar nos eixos. Nós vamos adorar e Deus vai se agradar. Nós vamos se unir por meio do louvor e Deus vai ser glorificado. Enquanto eu estudava essa mensagem, li esse salmo, Deus falou assim para mim: filha, pode falar essas coisas que eu te falo, eu fico tão preocupada. Você não fica preocupada não, porque o que eu falo eu assino embaixo, eu tenho certeza. Eu sou Deus, sou eu que conheço. Eu falei assim: mas é que algumas coisas são tão fortes. Deus falou para mim: pode falar. Aqui em São Bernardo, eu falei, Deus me deu uma ilustração que eu fiquei com medo de proferir essas palavras. Deus disse assim: os braços de guerra que estão um contra e o outro contra, eu vou fazer cair por terra. Eu vou derrubar as muralhas e as barreiras aqui. O louvor e a adoração a Deus vai nos aproximar. As barreiras vão começar a cair e Deus vai ser contra. Deus fará um grande mover no nosso meio. Naracaçúria, cadarás. Esse negócio de um culto o outro vai acabar no nosso meio. Aracadaia súbia, nós vamos voar para o céu. É um rumo só. É um povo só. Aracadaia súbia. Deus falou para mim: eu vou mexer nas rachaduras. Cadara súbia, daracadácia. Deus trabalhará no nosso meio. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Quando acontece o que você quer, o Senhor é bom. Quando não acontece o que nós esperamos, o Senhor continua sendo bom. Louvor a Deus, meus irmãos, não pode ser atingido por nada. Por nada. Deixa eu te falar porque Deus ministrou isso no meu coração. Você aqui, há tantas pessoas descontentes e o negócio não é com Deus. Pequenininho assume andar. O louvor é para Ele, a adoração é dele, a honra e a glória é de Deus. Os problemas que nós temos nós vamos resolvendo, mas Deus precisa ser adorado. Davi disse: Deus não tem nada a ver com a perseguição de Saul na minha vida. Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser agradecido. Sabe, às vezes o que está faltando para sair da situação de sequidão que nós estamos, você olhar para o céu e dizer: Senhor, é mesmo. Reconhecer que a adoração é tua, a perfeição é tua, o louvor é teu, não há nada que possa impedir isso. Nada, meus irmãos. Veja. Deus trabalhará no nosso meio. Deus alegrará os nossos corações. E Deus dizendo: abre a tua boca para me adorar. Se a coisa está difícil, é melhor adorar. É melhor adorar, é melhor adorar a Deus. Davi disse: vamos para cima do problema. Chamou os mestres de louvores e disse: vocês entendem desse negócio. O povo vai ser aí, colocado na mão de vocês. Vamos trabalhar. Davi falou: nós vamos trabalhar.
está tudo uma bagunça, mas o negócio entra, vai ser ordenado. Davi disse assim, ó, eu estou vendo o quanto Deus quer abençoar, eu estou vendo o quanto Deus quer prosperar. Mas deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus, destranca o teu coração, olha a canaia séria, camancanha, tira essa restrição da tua alma, olha a canaia séria. Deus sabe o que faz, minha filha, Deus sabe como trabalha, Ele é Senhor e está no governo de tudo, de todas as coisas. Davi, ele continua dizendo aqui no versículo de número 4, eu vou buscar o Senhor, porque no Senhor sempre tem resposta para a nossa vida. Eu vou buscar a Deus, porque de Deus sempre tem resposta para a nossa alma. Meus irmãos, Deus nunca falhou, Deus nunca faltou, Deus nunca se atrasou, Deus nunca, daí a séria, nos deixou na mão. Davi disse, eu sei que esse momento vai passar. É por isso que ele está aqui louvando e agradecendo ao Senhor. Em meio à perseguição, Deus estendeu a mão para livrar, para cuidar, na caia séria. Ele disse, olha o que o Senhor faz. Eu clamo a Ele e Ele me ouve. Ele prova. Nós podemos provar e ver de que o Senhor é bom. Davi começa falando aqui no versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e o livra. Eu fiquei olhando, eu disse, Senhor, será que esse mesmo anjo, porque a sua palavra não se contradiz, que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, não podia ter livrado Jó? Será que esse anjo que acampa, por que será que ele não livrou Jó de tudo que ele passou? Deus sempre tem um propósito em meio à nossa condição. Será que só em volta de Jó não tinha esse anjo que acampa e livra? Não, a palavra do Senhor não se contradiz. Mas a Bíblia diz para nós que Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer. Às vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo hoje, mas amanhã nós vamos entender o que Deus está fazendo. A única coisa que nós temos certeza é de que Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando em prol do seu povo. Deus nunca deixou de trabalhar em prol do seu povo, em prol das nossas casas, nunca deixou de trabalhar, nunca. Esse mesmo anjo estava assim, mas o Senhor tinha um propósito no louvor e na adoração de Jó. Deus tinha um propósito ali. Satanás achou, o adversário pensou que Jó era comprado, que o louvor de Jó podia ser comprado. Ele disse, ele só faz o que faz porque o Senhor o enche de bens, porque ele tem saúde, ele é próspero, ele tem tudo que ele precisa. Aí Deus disse, não, porque eu não aceito dessa maneira. As coisas com Deus não são desse jeito, meus irmãos. Deus dá porque Ele é bom, mas Deus não aceita esse tipo de barganha. Deus diz para Satanás, eu sei quem é Jó. Ouça Deus dizendo o teu nome, dizendo, eu sei quem é meu filho, eu sei quem é minha serva, eu sei que no momento que ele passar por uma situação difícil não vai se vender, não vai se entregar. O que Deus colocou na tua vida é muito mais precioso. Ele disse, olha, Jó, está aí, se você acha que ele está passando por isso e ele vai entregar o que eu dei, ele vai barganhar, pode tocar, tem a minha permissão. Na vida não, porque é minha, mas pode tocar no físico, pode tocar no material. Eu sou Deus que dou, e se precisar dou de novo. Eu tenho. Pode tocar, você vai saber quem é Jó. Pode tocar e você vai saber que quem é reto e justo na presença do Senhor, em qualquer momento sabe o que é adoração. Em qualquer momento sabe o que é adorar a Deus. Meu irmão, ser fiel a Deus só quando tudo vai bem. Isso não é adoração ao nome do Senhor. Levantar a mão aqui na igreja e adorar a Deus. E quando todas as possibilidades estão a favor da sua casa, isso não é adoração sincera ao nome do Senhor. Deus disse, pode tocar. Deus havia dado testemunho de Jó. Deus havia dado testemunho
serve de verdade. Pode tocar em tudo. Tem que imaginar uma cidade, um local onde todas as pessoas reverenciavam, onde todas as pessoas respeitavam a pessoa de Jó, do mais novo ao mais experiente. A Bíblia diz que a autoridade que Jó tinha era semelhante de juiz, porque era ele quem julgava a causa do órfão e da juíza. A Bíblia diz do órfão e da viúva. A Bíblia diz que ele agia como juiz. A Bíblia diz que quando Jó chegava nas praças públicas, os jovens se escondiam e os mais experientes colocavam a mão sobre a boca, em reverência, porque Jó estava chegando. Tem que imaginar de uma hora para outra perder tudo isso e até os seus funcionários zombarem de você. A Bíblia diz que Jó, ele sofre um abalo psicológico, social, físico, em todas as áreas da sua vida. Mas tem algo que é muito importante. Ele diz: eu posso não entender o porquê do que isso está acontecendo, mas eu sei que nisso aqui tem um dedo do Todo-Poderoso. Já disse: eu sei, eu tenho certeza que naquilo que eu estou passando tem um dedo de Deus. Tem um dedo de Deus, tem um dedo de Deus, eu sei disso. Eu sei que quando eu souber, quando Ele revelar o propósito pelo qual isso está acontecendo, eu vou entender que Deus está por detrás de tudo isso. Jó diz assim: enquanto isso, eu vou esperar. Ele esperou de uma maneira, irmãos, como talvez alguns de nós que agiríamos frente a alguma dificuldade. Jó esperou de maneira que ele disse: olha, está triste a minha alma, de maneira a eu pedir que Deus tirasse a minha vida. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas Deus está dizendo: Jó, eu vou deixar claro. Deus está dizendo para nós que estamos lendo o livro de Jó, que Ele vai deixar claro: Ele é o único a ser adorado, independente da situação a que nós estejamos passando. Ele é o único a ser louvado, meus irmãos, independente da situação a qual nós estejamos atravessando. Eu fui me deparando cada vez que eu vejo uma situação dessa. Nós vamos a um culto fúnebre, chega ali, nós chegamos, vemos os familiares, as pessoas que estão lutando, chorando a perda de um ente querido. Passa-se os dias, nós encontramos essa família na igreja, vamos abraçar, receber, dar um abraço, um beijo, e a família diz: é tudo para a glória de Deus, é tudo com permissão de Deus, Deus sabe o que faz. Ainda que a alma esteja dilacerada, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ainda que a alma esteja chorando, Deus sabe como trabalha. Às vezes nós não sabemos o que nós estamos falando, mas Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele autoriza a acontecer. Veja, Jó está ali e ele disse: eu vou reunir mesmo. Enquanto eu estou sendo acusado pelos meus próprios amigos, eu vou reunir esses argumentos, eu vou reunir tudo isso para mim adentrar na presença de Deus. Eu vou reunir porque um dos maiores desejos dele era ter uma audiência com Deus. Ele disse no capítulo de número 9: eu quero ir em frente a Ele, levar os meus argumentos. Eu não quero mais que ninguém venha intermediar a minha causa. Eu quero que Deus fale comigo, mas Deus não fala conosco quando nós queremos. Deus fala conosco quando Ele quer, meus irmãos. Deus não faz aquilo que nós queremos, Deus faz aquilo que Ele quer, meus irmãos. Há pessoas achando que pode dirigir Deus. Há pessoas achando no nosso meio que pode mandar em Deus. Ouça essa palavra: em Deus ninguém manda. Em Deus ninguém manda. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz aquilo que Ele quiser. Ele diz: eu só faço aquilo que me apraz. Eu sou Deus, eu faço aquilo que eu quero. Eu tiro e coloco quando eu quero, eu sou Deus. Ele diz aos meus olhos, veja, essas palavras aqui, elas são usadas. Os termos, quando são referidos a Deus, eles são feitos de uma maneira, meus irmãos, para que nós cheguemos o mais próximo a entender e a compreender
chama de fogo. Nada foge diante dos olhos do Senhor. Nada foge diante dos olhos do Senhor. Deus vai trazer um novo tempo para nós aqui. Deus vai trazer um novo tempo para nós aqui. Deus vai trazer um novo tempo. Está chegando um novo tempo de Deus. Eu ia saindo de casa e Deus falou para mim: filha, de tudo que eu coloquei no teu coração, não esquece isso. Está chegando um novo tempo de Deus para nós aqui, Bernardo. Está chegando um novo tempo de Deus aqui. Mas um tempo, guarda isso no teu coração, que não é controlado por homens. Um tempo que ninguém dita para Deus o que Deus quer fazer. O que Deus tem que fazer. Deus fará aquilo que Ele quer. Deus fará aquilo que Ele quer. Deus fará aquilo que Ele quer. Por isso, na direção de Deus, eu vou te fazer um convite. Eu tenho autorização de Deus para te fazer esse convite. É melhor ir tirando as resistências. Deus está chegando aí. Deus vai trabalhar. Nossa semana Deus está trabalhando, meus irmãos, de maneira grandiosíssima no nosso. Mas às vezes somos nós que no Senhor queremos enxergar o agir e o trabalhar de Deus. Porque parece que enquanto a coisa não acontece do jeito que nós queremos, parece que Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E está fazendo muito. Ele é poderoso. Ele é soberano. Ele é grande. Ele é tremendo. A série aquela tua. Eu tenho tanto temor de algumas coisas. Que tem algumas coisas pelas quais eu nem brinco. Eu falo, isso não é. Porque quem conhece Deus, você se abstém de algumas coisas. Pode te titular de qualquer coisa que quiser, de santarrão, de tudo. Mas é melhor ficar fora de algumas coisas. Eu estava em casa, irmã Sônia. Deus me levou na casa de uma irmã. Eu não vejo ela aqui. E Deus disse: por causa dela, eu vou trabalhar na vida do marido dela. Eu disse: mas é forte demais. Essa semana tem tantas irmãs que estão aqui, querem que Deus trabalhe na vida dos maridos. Mas tem algumas coisas, meus irmãos. Tem algumas coisas que se Deus não fizer, Deus disse assim para mim, ao meu coração: eu passo de revista, eu entro lá.